Fala galera, Matheus Forte na área e você está no Física para Forte. Como eu havia falado, eu vou dar continuidade à resolução da prova da SpaceX 2019. Caso você esteja chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, mas eu gostaria de dizer que essa resolução dessa prova eu já fiz 3 questões. Eu fiz exatamente logo após o dia que a prova saiu. Portanto, essas 3 questões que eu já fiz e já tem quase já tem mais de 7 meses, aliás, elas não tem nem aquela figura que eu boto, né, a foto, onde vocês podem ler o enunciado, porque o Exército não tinha nem liberado ainda a prova digital. Mas agora já existe a prova digital, então a partir desse vídeo, do 4º vídeo, vocês vão poder fazer a leitura e logo em seguida eu faço a resolução. Eu também gostaria de dizer que nesse exato momento que eu faço o vídeo, eu vi lá os status, né, e eu cheguei a 1.400 inscritos. Bem, eu estou muito feliz, muito mesmo. Muito obrigado a todos vocês que participam desse canal e estão me ajudando, compartilhando, fazendo o canal crescer cada vez mais e cada vez mais pessoas tendo acesso a esse conteúdo aqui gratuito que eu faço com bastante carinho para vocês, para que possa ajudar nos estudos de vocês. Outra coisa, saibam que eu tenho não é canal, né, que a gente diz, uma página, uma conta no Instagram. Perdão. Eu tenho uma conta no Instagram, que no caso é Física para Fortes. Segue lá e pode mandar mensagem, que lá eu posso também trocar uma ideia com vocês, caso vocês queiram conversar comigo, fiquem à vontade. Então tá, chega de recado e vamos aí para nossa resolução. Só mais uma coisa, eu consegui arranjar a tinta, vocês podem ver que agora eu tenho a tinta preta novamente, fiquei muito feliz. Então é isso aí, vou oferecer a resolução aí na tela, acompanhe aí comigo. Aliás, eu não vou ler nada, então lê aí. Beleza, vocês leram aí a questão e eu vou adiantar o seguinte. Essa questão, ela não é difícil, ela é bem tranquila e ela faz bem o perfil da prova da SpaceX, que sempre põe uma questão de eletrodinâmica. Eu posso estar enganado, talvez algum ano ela não deva ter posto eletrodinâmica mesmo, mas é muito comum de cair eletrodinâmica, é melhor dizer dessa forma, muito mesmo. Eu não vou apenas resolver essa questão aqui. Eu tomei a decisão de querer ensinar sobre essa questão, ensinar um conteúdo, trazer algo a mais, porque a questão em si, ela é muito fácil. Eu não digo isso de forma a parecer, como eu posso dizer, prepotente, não, ela é muito fácil, não é isso. Eu vou mostrar para vocês que ela é bem tranquila, mas antes de mostrar, eu quero ensinar um truque maneiro, talvez vocês aí não saibam, que no caso é percorrer o circuito, percorrer a malha. Bem, a questão é essa aqui. Ele diz que você tem 4 lâmpadas, ok? E todas elas com a mesma resistência. Então todo mundo aqui R, mas eu não escrevi ali. Ele também falou que você tem 2 baterias com potencial V, digamos assim, né? Mas essas 2 baterias, elas estão em série. Então, na verdade, isso aqui poderia ser apenas uma única bateria só. No caso, é só você dobrar a diferença de potencial que elas oferecem. Multiplicar por 2. E aí ele quer saber, lá de acordo com as afirmações, uma lâmpada brilha mais do que a outra, uma não vai brilhar tanto assim, enfim. Mas antes de a gente atacar ali, vamos focar aqui, ó. Eu criei um circuito semelhante a esse, só que com valores, porque com números fica um pouco mais fácil de entender, não é verdade? Olha só, nós temos aqui 2 baterias, cada uma de 15 volts, muito semelhante ali, 2 baterias. Essas 2 baterias aqui de 15 volts poderia ser apenas uma só de 30 volts, tudo bem. Você tem aqui 3 resistências, fazendo alusão às lâmpadas, certo? Todas as resistências de mesmos resistores, né? Todas de mesmo valor, no caso aqui valendo 6 ohms. Aliás, você fala resistência ou resistor, né? Sempre gera essa confusão. Resistor, no caso, é o elemento, né? O componente. Resistência é a propriedade do resistor. Mas a gente acaba falando resistência mesmo. Mas aqui são 4 resistores. Então, como é que a gente faz para analisar qual lâmpada brilha mais? Ou nesse caso, qual resistor que vai dissipar mais energia? Qual que vai esquentar mais, digamos assim? O raciocínio que você usa é se debruçando, né? Usando a equação da potência. Qual é a equação da potência? Você tem 3 formas de descrever essa equação potência, né? Que seria o quê? U vezes I, diferença de potencial vezes a corrente que passa por esse elemento, no caso aqui, né? Também tem R vezes I ao quadrado, no caso o R é a resistência desse componente, a lâmpada, e o I é a corrente que passa por ela também.
e você também tem esse U ao quadrado sobre R. Todas essas três fórmulas, elas vão lhe dar o mesmo resultado. Se elas te dão o mesmo resultado, logo você chega à conclusão de que você pode usar uma das três. Qual é a mais adequada? Quando se trata sobre analisar um resistor, uma lâmpada, que no caso é um resistor, né, digamos assim, você geralmente usa essa aqui, ó. Essa é a melhor equação. Por quê? Porque basta você descobrir a corrente que passa aqui, você já sabe o quanto de potência ela necessita, ou quanto que ela dissipa. Pois na maioria das vezes, os exercícios eles já oferecem o valor da resistência desse elemento, que é o caso aqui que o exercício deu. Todos valem R, tudo bem? Mas voltando para cá, perceba que todos aqui valem 6 ohms. O que eu quero descobrir? Qual aqui que vai dissipar mais? Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir a corrente desse circuito. Então vamos fazer isso. No caso aqui, eu vou já presumir que você já saiba algumas coisas, como a associação de resistores. Quem está em série, quem está em paralelo, e o que fazer, né? Multiplicar produto pela soma quando é paralelo e só somar quando é série. Então aqui nesse caso, esses dois aqui, ó, esses dois estão em série. Por que eu posso afirmar isso? Porque a corrente que passa por eles é a mesma. Aqui assim, ó, aqui vai vir uma corrente. Essa corrente, quando ela chegar aqui nesse ponto, ela vai se dividir em dois. Parte vem por baixo e parte vem pelo outro lado, assim. E quando elas chegarem nesse ponto aqui novamente, esse ponto a gente chama de nó, tá? Nó. Aí aqui ela vai se juntar novamente, vai se tornar a corrente total, integral, que já existia aqui, e vai ficar nesse circuito infinito, digamos assim. Ok. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Esses dois aqui estão em série. Se eles estão em série, a gente soma. É o mesmo que dizer que ele vale 12. Seria 12. 12 em paralelo com esse 6. Aí vai ficar assim, vai ficar o quê? REC é igual a 12 vezes 6 sobre 12 mais 6. No caso, 18. Aqui você pode simplificar esse com esse, aqui vai ficar 1, aqui fica 3. 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 3, 4. Então o REC aqui vai dar quanto? 4 ohms. Tudo isso aqui vale 4 ohms. E esses 4 ohms ali ainda está em série com uma quarta resistência, né? Quarto resistor, que é esse aqui. Então você vai ter 4 em série com esse 6. Então qual é a resistência equivalente do circuito? 10. Então a resistência equivalente do circuito vale 10. Seria isso aqui, ó. 10. E aqui, como eu já tinha falado antes, eu posso botar apenas 30 volts direto, 30. Qual é a corrente desse circuito? É bem simples, né? A gente usa aquela relação dos resistores ômicos, que seria o quê? Vai ficar U é igual a R, no caso REC, vezes I. Aqui vai ficar 30, 10 I é igual a 3 amperes. Beleza, até aqui eu acredito que não tenha nada de tão inovador assim, tão novo para vocês. Mas vamos lá. Então quanto que vale a corrente que sai aqui? A corrente que sai por aqui ela vale 3 amperes. 3 amperes. Aqui também ó, é 3 amperes. Tudo bem? Aí que tá. Quando chega nesse nó, a corrente ela vai se dividir. Lembre-se dessa regra. A corrente sempre procura o caminho de menor resistência. Ok? Aqui você tem um valor que é 12. Aqui é 6. Ou seja, a resistência aqui é 2 vezes maior do que na direita. Então, com certeza, a corrente que passa por aqui vai ser menor, no caso, a metade do que passa desse lado. Logo, o que você tem que entender aqui? Existe uma questão de proporcionalidade. A corrente que passa por aqui, ela vai ser menor porque a dificuldade de ela passar por esse caminho é maior, resistência é maior. Mas como eu descubro exatamente a corrente que passa por ali? Bem, nesse caso aqui não é tão difícil, porque os valores usados são bem fáceis de manipular. Você tem um 12 aqui e o número 6 do outro lado, ou seja, um é o dobro do outro. Então você pode afirmar que a corrente vai passar pela metade no caminho de maior resistência, como eu já disse. Então você pode dizer o seguinte, aqui, ó, aqui vai passar, por exemplo, I. E aqui vai passar 2I, o dobro daqui. Só que I mais 2I tem que dar a corrente total.
Quanto que é a corrente total? O valor que ela era antes de se dividir. Então, a corrente total vale 3. Então, vai ficar assim, I mais 2I é igual a 3A, 3 amperes, né? I é igual a 1 ampere. Beleza. Então, quanto que passa aqui? Aqui passa 1 ampere e aqui passa quanto? 2 vezes 1, 2 ampere. Ok. Perceba então que passa mais corrente na direita do que na esquerda, como eu já tinha falado. E aqui vai voltar a passar quanto aqui? Aqui vai voltar a passar a totalidade, que é de 3 amperes. Aqui você vai ter o 3 amperes também. Beleza. Ó, existem outras formas de você poder visualizar isso que eu acabei de mostrar. Porque provavelmente você pode pensar... Beleza, você falou que aqui um é o dobro do outro, mas e se fosse um pouco mais complexo? Existe outra forma de fazer isso? Eu vou mostrar outra forma para vocês, que no caso é percorrendo a malha. Como é que funciona esse tal de percorrer a malha? Primeiro, você tem que ter um ponto de partida, você precisa começar de algum ponto. Você quer começar daqui, daqui, daqui? Bem, você tem que começar de algum ponto. Geralmente, o ponto pelo qual nós começamos é o que antecede ao gerador, no caso a bateria. Então seria mais ou menos aqui, ó. Qualquer um desses pontos aqui pode ser o ponto de partida, então eu vou escolher esse aqui, ó. E aqui, como é o ponto de partida, a gente põe também o potencial 0 volts. Você pode se perguntar, mas é 0 volts por quê? A verdade é que esse valor é aleatório, você pode escolher qualquer valor. Põe esse 0 volts por quê? Porque o 0 volts é o potencial da Terra. E existe um símbolo que a gente chama, que representa como eu posso dizer, um procedimento chamado fio terra, que é você pegar um fio que está ligado a algum aparelho eletrodoméstico, enfim, algo que tenha corrente elétrica, pegar esse fio e botar na terra. Aí a simbologia é essa aqui, ó. Fio terra. E a terra, como o potencial é 0 volts, significa então que eu aterrei o circuito bem aqui, 0 volts. Mas resumindo, você escolhe qualquer valor. Bem, 0. Agora eu vou percorrer o circuito. Eu vou percorrer o circuito no sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica está no sentido horário. Então é isso que eu vou fazer. Daqui para cá não haverá mudança do potencial. Por quê? Enquanto não tiver algum elemento que justifique a mudança do potencial, quais são os elementos? Gerador, receptor, resistor. Aqui continua sendo quanto? 0 volts. Daqui para cá, ó, bem aqui no meio. Quanto vai ser o potencial ali agora? Ali vai ser 15 volts. Por quê? Perceba que a corrente ela entrou pelo lado negativo e saiu pelo lado positivo. Ela ganhou energia, entendeu? Então ela tinha 0 e ela ficou com 15. Então aqui vai ser quanto? 15 volts. Ao passar desse para esse, ela vai ganhar mais 15 volts, como se estivesse ganhando dinheiro, digamos assim. Está ganhando dinheiro. Então aqui vai ficar com quanto? 30 volts. Beleza. Ó, desse ponto para cá, nada justifica uma possível perda de potencial, essa energia que a carga elétrica carrega consigo. Portanto, aqui continua sendo quanto? 30 e aqui também continua sendo quanto? 30 volts. Aqui nós temos resistores, então vai haver uma perda de potencial. Como que nós podemos calcular isso? Aí que tá, você vai usar a relação de resistores ômicos, que o pessoal fala a primeira lei de Ohm, que é o quê? U é igual a R vezes Z. Sim, é isso que você vai fazer. E aí vai ficar como? Por exemplo, para essa situação aqui, ó. Qual é o resistor aqui? A resistência ali vale 6 ohms, então vai ser U é igual a 6 ohms. Qual é a corrente que passa aqui? 2 amperes. 2. Então, U é igual a 12 volts. O que significa aquele número 12? Significa que ao passar por aquele resistor, a corrente perde 12 volts. Não dá para fazer isso com a mão. 12 volts. Então, se ela tinha 30 e ela perde 12, quanto que ela vai ter aqui desse lado? Ela vai ter exatamente 18. É como se fosse o preço que ela tem que pagar por passar por esse pedágio. É como se fosse um pedágio esse resistor. Então ela tem que deixar ali quanto de dinheiro? 12 reais, 12 volts. Perceba que aqui não tem nada que justifique uma possível alteração desse potencial. Então aqui também vale quanto?
18 volts. Mas você pode se perguntar, ué, Matheus, mas você não vai fazer a conta para esse não? Se eu fizesse a conta, também teria que dar o mesmo valor aqui, teria que ter uma perda de 12. Você pode ver que haverá uma perda de 12, pois 6 vezes 1 é 6 volts. Esse 6 vezes 1 também vai dar 6 volts, então ele vai perder 6 volts, que no caso é o nosso 12. Perceba por que eles estão em paralelo. Eles têm a mesma perda de potencial, a queda de potencial. Essa é a justificativa de estar em paralelo, certo? E aqui, para finalizar, perceba uma regra importante. Quando você dá a volta no circuito, o valor que você começa aqui acaba sendo também o valor quando você termina. E vocês vão perceber isso. Olha só, quanto é que é 3 vezes 6? 3 vezes 6 vai dar 18. Por que 3 vezes 6 mesmo? Porque aqui, ó, U é igual a 6 ohms vezes 3 amperes. U é igual a 18. Isso aqui significa que daqui para cá ele vai ter quanto de potencial? 0. Caramba, que coincidência! Não é tão coincidência assim. A verdade é que é uma regra. Uma regra quando você usa, por exemplo, as leis de Kirchhoff ou percorrer a malha. O propósito aqui é você entender que se você sai com um valor aqui de 0 volts, ao percorrer toda a malha, você tem que voltar para cá com 0 volts ainda. Logo, se você pusesse, por exemplo, 10, o número 10 aqui, 10 volts, eu não quero botar 0, eu quero ser diferente, Matheus, eu quero botar 10. Ok, sabe o que ia acontecer? Todos esses valores que eu enumerei aqui de verde, eles seriam acrescidos, ou seja, teriam um ganho de 10 unidades, 10 volts. Então aqui seria 10, aqui seria 25, aqui seria 40, aqui seria 40, 40, 28, 28 e 10. No final das contas, a diferença de potencial mudaria? Não, porque 30 menos 18 é o mesmo que 40 menos 28. A diferença continua sendo a mesma. Logo, é por esse motivo que a gente usa o zero, pois é muito mais fácil você acrescentar algum valor de 0 do que algum valor de 105 ou qualquer outro valor aleatório. Pegaram a ideia? Outro detalhe muito importante. Eu poderia ter percorrido essa malha no sentido oposto da corrente, mas olha só o efeito que isso iria surtir. Se aqui é 0 porque é o meu início, quando eu venho daqui para cá, eu não vou perder potencial. Eu vou estar ganhando potencial, porque olha só, aqui é 0 e aqui vale 18, ou seja, eu ganhei. Mas aí você pode pensar, mas a função do resistor não é reduzir o potencial? E é verdade, ele reduz. Só que, quando você anda no sentido oposto, é como se você estivesse retrocedendo, indo para o passado. Por quê? Você está querendo descobrir o seguinte: qual era o potencial que existia antes desse resistor? Aliás, antes da corrente passar por ele, pois você está andando no sentido contrário, ok? Então, qual é o potencial que tem antes desse resistor, antes da corrente passar por ele? O potencial é 18, porque assim que a corrente passa por ele, desse lado aqui vale 0 volts. Estão entendendo como é que funciona o raciocínio? No final das contas, você pode percorrer tanto no sentido a favor da corrente ou o contrário, mas na maioria das vezes você pode fazer só pelo sentido da corrente, porque você pode acabar esquecendo que quando você faz pelo contrário, você tem que somar e não subtrair, ok? Beleza, eu fiz toda essa explicação, esse vídeo acabou ficando extenso, mas foi de propósito para que vocês pudessem entender melhor essa parte da eletrodinâmica, para que vocês pudessem entender como a gente pode percorrer a malha. É bem melhor assim. Perceba aqui também, aqui é 30 volts e aqui é 18 volts. Qual é a diferença de potencial aqui de 30 para 18? 12 volts. 30 menos 18, 12 volts. Qual é a resistência equivalente nesse circuito? Nessa malha aqui, nesse fio. A resistência equivalente aqui, ela vale 12. Então vai ser o quê? DDP 12 e resistência equivalente 12. Aí ficaria assim, 12 igual a 12 vezes I1, que é a corrente que eu falei que passava por aqui. Quanto é que vai dar esse I1? Esse I1 vai dar 1 ampere. Mais uma forma de você também poder descobrir a corrente que passa por cada uma dos trechos. Ao invés de você descobrir como ela se divide, você pode descobrir a diferença de potencial e aí fazer o oposto. Através da diferença de potencial e com a resistência de cada uma desses fios,
descobrir a corrente. Entenderam? Ok, depois dessa explicação, então vamos finalizar aqui o nosso exercício. Vamos lá, eu vou pegar aqui vou pegar a prova aqui para poder me ajudar. Na letra A lâmpada L1 brilha mais que L2. Isso é mentira. Por quê? A lâmpada L1 e L2 são essas daqui. Ó. A lâmpada L1 e L2 elas vão ser percorridas pela mesma corrente. Chegando então à conclusão de que se tem a mesma corrente, o mesmo R vai ter a mesma potência, elas vão brilhar com a mesma intensidade. B. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Mentira, porque a corrente que passa aqui não é igual a daqui e nem é igual a daqui. Mentira. C. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Para que essas lâmpadas tivessem o mesmo brilho, seria necessário que elas tivessem a mesma corrente passando por elas. Porém, L1 e L2 têm uma corrente que na verdade é a metade da L3. Foi por esse motivo que eu fiz toda essa explicação aqui, para que eu pudesse falar isso e vocês compreenderem do porquê é a metade. A letra D. A lâmpada L3 brilha mais que a L2. Para brilhar mais, então tem que ter uma corrente maior. A lâmpada L3 brilha mais do que a L2. É verdade. Por quê? A corrente que passa por aqui é o dobro da que passa por aqui. Simplesmente pelo fato de que a resistência aqui é o dobro da do outro lado. Entenderam? São inversamente proporcionais. Se a resistência é maior, a corrente é menor. E vice-versa. Então a letra D é a resposta correta. E a letra E. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Mentira! Tem duas lâmpadas que têm brilhos iguais, porque elas têm a mesma corrente, que é no caso L1 e L2. Certo? Esse tipo de questão não é difícil, mas apesar do vídeo ter ficado extenso, eu quero que vocês entendam que esse tipo de análise aqui é bem relevante para possíveis questões que vocês ainda vão treinar ou podem vir aparecer em outras provas. Aqui mesmo nesse canal eu já resolvi questões da prova da IAR e da Escola Naval e foi necessário usar esse raciocínio para ajudar a resolver a questão de forma mais fácil. Vale muito a pena aprender isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? dessa resolução, aliás. E não se esqueçam de compartilhar e de curtir também, por favor. Eu era para ter dito isso no início do vídeo. Mas então é isso aí. Valeu, pessoal!